galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. E campeonato desse meio de semana é Brasileirão 2018, 36ª rodada. Então vamos lá para mais um pré-jogo desta rodada. Agora vamos falar de uma briga direta por vaga na Sul-Americana, só que um desses times já está livre da zona de rebaixamento, não tem mais perigo de rebaixamento, e o outro time ainda tem que somar pelo menos uns 2, 3 pontinhos aí para se livrar de vez. Estamos falando do confronto do Bahia com 44 pontos, que vai jogar em casa, vem de uma derrota aí contra o Atlético Mineiro, e vai jogar contra o Fluminense, que está abaixo dele, está com 42 pontos o Fluminense, vem de um empate em casa, onde a torcida chamou o time de mercenário, que eu acho uma grande de uma... mercenário não, time sem vergonha, uma grande de uma sacanagem a torcida fazer isso. Aí teve torcedores que entrou aqui no canal e falou, pô, mas tem que entender, a torcida age com emoção. Porra, bicho, é sequelado? Tem algum problema? Pô, bicho, os caras estão há 5 meses sem direito de imagem, 2 meses de salário atrasados. Qual é desses torcedores aí que lida com a emoção que consegue ficar assim, a não ser aquele filho de papai? Eu já falei isso. Pô, cara, eu acho uma grande uma sacanagem. Não me vem com papo. Ah, o torcedor age com emoção. Porra, não pode estar só com emoção. Pô, os jogadores do Fluminense não estão correndo? Ah, pelo amor de Deus, meus amigos torcedores tricolores, sinceramente não concordo. Não, você tem que entender porque emoção, pô, emoção nada. Tem que ter razão, bicho. Tem que ter razão. O time é limitado, bem limitado. Ninguém pensou, eu nunca pensei do Fluminense brigar para Libertadores, brigar para o título, não dava. O time do Fluminense é para se manter na Série A, é igual ao do Botafogo, igual ao do Vasco, para se manter na Série A. Ponto. Sendo que o Fluminense está com um problema mais grave financeiro. Aí você vem chamar o time do Fluminense de time sem vergonha. Vocês viram o que foi que aconteceu essa semana? O presidente fez uma vaquinha, chamou lá pessoas ilustres que torcem o Fluminense, fizeram uma vaquinha, conseguiram 150 mil para dar para os jogadores. Você viu o que os jogadores fizeram? Dividiram o dinheiro com os funcionários, porque nem os funcionários do Fluminense estão recebendo. Porra, vai chamar o time de covarde, disso, daquilo? Porra, sacanagem, sacanagem. Então sou contra, tem que dar apoio. Tem que dar apoio a esse time, porque senão vai cair. Se não der apoio, o Fluminense vai cair. O Fluminense tem um jogo difícil contra o Bahia. E tem mais 2 decisões. Porque se não ganhar o jogo do Bahia, começa a ficar esquisito. Por quê? Vai ter que ficar secando os times que estão abaixo dele. De repente, até 42 pontos o Fluminense se livra. Mas aí vai ter que ficar usando o quê? O secador. Secando, 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 para ver se consegue se safar, mesmo não ganhando jogo nenhum. E, meu amigo, não me vem com essa, torcedor do Fluminense, que não abala, tem que ser profissional. Pô, tem que ser profissional. Tá, mas você, profissional, ficar sem receber 2, 3, 4, 5, 6 meses, o seu profissionalismo fica como? Então, ó, leva a mão não, meu amigo, torcedor tricolor. Você pode até sair do canal, ficar chateado comigo, mas essa é a minha opinião. Esse negócio de sua emoção, pô, tem que entender os caras que estão ali. E os caras não estão de sacanagem, os caras estão correndo, os caras têm família, muitos daqueles ali ajudam a família inteira. Então, Ah, e outra coisa, o salário do Fluminense não é alto, não. Os jogadores do Fluminense não recebem igual os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, que recebem 500, 600 mil, não. A média ali do Fluminense é 100, 150. Tem jogador que recebe 50, 200, não é nada. É muito dinheiro? Para mim é muito dinheiro, concordo. Mas não interessa. Os caras têm que receber, bicho. O presidente do Fluminense é igual do Botafogo e do Vasco, uma bagunça, amador. Mas vamos lá.
Fluminense e Bahia se enfrentam. O Bahia, pensando ali na vaguinha para a Sul-Americana. 42 pontos, tá 44 pontos, ali em 11º. Uma vitória em casa, joga aos 47 pontos, acredito que já garanta a vaga à Sul-Americana. E o Fluminense, se conseguir ali uma vitória, vai a 45, acaba de vez o drama. O empate do Fluminense, o Fluminense vai a 43, aí vai ter que ficar orando aí pros times que estão embaixo, pelo menos uns 2 desses times aí perderem. Então dá. Então, o empate do Fluminense fora de casa também não é ruim. Porque dificilmente Ceará, Vasco, Sport, América Mineiro e a Chapecoense, os 5 vão ganhar para encostar no Fluminense. Se o Ceará ganhar, vai a 42. Se o Fluminense empatar, vai a 43. Então o Ceará não passa, o Vasco, se ganhar o jogo dele, não passa, o Sport, se ganhar, não passa. Ou seja, então o empate Fluminense tá bom. Na verdade, o empate para os dois fica a contento, porque se empatar, o Bahia vai a 45, só pode ali passar o Corinthians. Mas o bom seria para o Bahia a vitória. Mas o empate também não é ruim, não. Mas como o Bahia está jogando em casa, ele vai lutar pela vitória. Bahia deve ir com Douglas, Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo. Gregory Newton, Elber Ramírez e Rafael. E Edgar Júnior na frente. Lesionados, está ali o Marco Antônio, tem transição, e o lateral Nino Paraíba. O Fluminense, Júlio César, Léo ou o Igor Julião, Gum, Digão e Ayrton Lucas. Tá indo com 2 zagueiros de novo. Vai com Jadson, Dodge e Sornosa. Na frente, Cabezas, Luciano e Everaldo. É o time que vem aí jogando. Teve uma variação, ficou muitas partidas jogando com 3 zagueiros, aí tirou, agora tá com 2. Não fez uma partida boa, realmente, não fez uma última partida boa, não fez. Mas é o time do Fluminense, é altos e baixos, não tem outra. O Fluminense é altos e baixos. E o Bahia é um time que joga um futebol bonito, até o Tite falou isso. Joga um futebol bonito, joga um futebol vistoso. A meu ver, esse time do Bahia tinha condições de estar mais na parte de cima. Na verdade, para mim, esse time do Bahia deveria estar ali na posição que está Atlético Paranaense e Cruzeiro, com aquela pontuação, porque o time tem qualidade para isso. O time do Bahia tinha qualidade para estar nessa reta final, na mesma condição que o Atlético Paranaense, brigando ali, quem sabe por uma vaguinha na Sul-Americana, porque o time tem qualidade, mas oscilou demais, e também um time que jogou muito, né? Muitas partidas, e os jogadores ficaram muito cansados, estão chegando nessa reta final muito cansados. Mas conseguiu um primeiro objetivo, que é continuar na Série A. Se ganhar, mata mais outro objetivo, que é permanecer na Sul-Americana. Para Libertadores não tem como, mas na Sul-Americana o Bahia, acredito que o Bahia fique, que o Bahia é mais time do que os times que estão atrás. E todos os times que estão mais atrás. O Bahia, para mim, é mais time que o Corinthians, mais time que o Fluminense. A meu ver, é um time que tem mais qualidade com a bola no pé do que o Fluminense. Tecnicamente, o time do Bahia é melhor. Não estou desmerecendo o Fluminense. Não estou falando de garra, vontade, nada disso. Eu estou falando de bola no pé. O Bahia tem mais qualidade com a bola no pé. Mais do que o Vasco, mais do que o Sport. O Ceará é um time que tem uma certa qualidade também, mas também teve que fazer muita força para sair da zona de rebaixamento, conseguiu sair. Então, o Bahia jogando em casa, por característica do Bahia, provavelmente vai querer ficar mais com a bola, vai querer dominar mais o jogo. O Fluminense pode querer tentar ficar no contra-ataque, tentando explorar a velocidade
dos seus jogadores que jogam mais aberto, ali o Everaldo, por um lado, o Cabeças por outro, tentando colocar uma velocidade ali no contra-ataque. O Bahia, para não se cansar muito, de vez em quando, dá a bola ali para o Fluminense trabalhar a bola, para o Fluminense avançar um pouco suas linhas e o Bahia também ter espaço para ter o contra-ataque. Mas um detalhe é o seguinte, se colocando na cabeça dos dois treinadores, um ponto pro Fluminense é bom. Um ponto pro Fluminense é bom. E um ponto pro Bahia também é bom. Porque o Bahia vai com 45 pontos. O time que pode tirar ele dali, da classificação para a Sul-Americana, os times estão com 39 pontos. Então, se ele chegar a 45, e o Ceará e o Vasco ganhem, vão ali a 42, continua 3 pontos de diferença, faltando 2 rodadas. Então, não o empate, o Fluminense não vai ser um pesadelo, não. Não vai ser um pesadelo. Mas o bom seria, para definir de vez o time na Sul-Americana, seria a vitória do Bahia, porque aí define de vez que o Bahia está na Sul-Americana. E o Fluminense também. A vitória do Fluminense acaba de vez com qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, vitória de um dos dois define as suas vidas. Sul-Americana e permanência na Série A. O empate não é tão ruim para os dois assim, nem para o Fluminense e nem para o Bahia. Agora, a derrota complica mais para o Fluminense. A derrota do Fluminense complica mais, porque o Ceará pode ganhar, o Vasco pode ganhar, o Sport pode ganhar, isso tudo encostar, o América Mineiro, ou seja, os times que estão embaixo podem encostar muito e perigosamente no Fluminense. Então a derrota do Fluminense é pior do que a derrota do Bahia, porque a do Bahia é só o perigo da Sul-Americana, não é o perigo de cair. Então a derrota é mais complicada. Então, dependendo do que aconteça no jogo, se o Fluminense vê que corre o risco, é melhor segurar o jogo e levar um pontinho para casa. Não vai ser covardia, mas levar um pontinho para casa não é ruim para o Fluminense. E por que eu estou falando isso, meu amigo torcedor de Bahia e Fluminense? Todo mundo sabe como o Bahia joga. Toque de bola. Fluminense, mais vertical, mais na velocidade, mais procura do gol, trabalha menos a bola e mais vertical. Então é um time que vai impor uma correria a mais, vai querer procurar decidir logo a jogada, contra um time que gosta de cadenciar mais o jogo, gosta de trabalhar mais a bola. Vamos ver qual que leva mais vantagem. O que é mais vertical, que tenta decidir, muitas vezes erra muito, erra demais o Fluminense, errar demais, justamente por causa disso, porque não tem paciência de trabalhar a bola. Ou com um time que trabalha a bola, que cria muito, mas também finaliza mal. E não faz tanto gol assim. Cria muito, mas não faz tanto gol assim. Então vamos ver qual das duas estratégias pode levar vantagem. Por que eu estou falando isso? O Bahia joga essa em casa. A próxima partida do Bahia é fora de casa contra o América Mineiro. Um time que está na parte de baixo da tabela. Dependendo do que aconteça com o América Mineiro com o Palmeiras, o América Mineiro pode estar mais para baixo. E isso pode facilitar até o jogo para o Bahia. Ou, se o Bahia consegue, o América Mineiro consegue um bom resultado contra o Palmeiras, vai ser um jogo dificílimo pro Bahia. Então é por isso que essa vitória do Bahia sobre o Fluminense seria bom para acalmar de vez o Bahia. E a última rodada... Última rodada, o Bahia joga em casa contra o Cruzeiro. Cruzeiro já em fim de festa, né? Cruzeiro já em fim de festa. É um jogo difícil, que é o Cruzeiro, mas Cruzeiro em fim de festa. O Fluminense, por sua vez, joga essa fora de casa contra o Bahia. Na próxima rodada, joga fora de casa contra o Internacional. Independente do que aconteça com o Internacional nessa rodada, ganhando, perdendo, empatando, ele vai para esse jogo contra o Fluminense babando. Por quê?
Porque se ele ganhar, ele tem chance ainda de pegar o Palmeiras, dependendo do que aconteça no jogo. Se ele ganhar, ele tem chance de ser campeão ainda. Mas se ele não ganhar, ele corre o risco de perder a terceira e a quarta posição para Grêmio e São Paulo. Então ele vai para esse jogo contra o Fluminense querendo ganhar de qualquer maneira. Então o empatezinho para o Fluminense contra o Bahia não vai ser mal justamente por causa disso. E na última rodada, o Fluminense joga em casa contra o América Mineiro. Outro jogo dificílimo que pode estar definindo a vida do América Mineiro. Então, o empate do Fluminense contra o Bahia pode ser sensacional. Então, tem que pensar nisso, o Fluminense. Então, meus amigos, essa foi a minha análise de Bahia e Fluminense, Bahia jogando em casa, aonde, pela análise que eu fiz aqui, o empate não fica ruim para os dois, não. A derrota fica ruim, principalmente o Fluminense, que tem 2 jogos complicados, contra o Inter fora e depois com o América Mineiro em casa. Então, principalmente o Fluminense está abaixo do Bahia. Vitória do Bahia define na Sul-Americana e a vitória do Fluminense define o Fluminense na Série A do ano que vem. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Essa foi minha análise, conto com a participação de todos e o like. Valeu, fui, tchau.